Você sente que está lutando contra algo invisível? Sua mente está cansada, suas emoções pesadas, seus sonhos estão travados? Deixa eu te dizer uma verdade espiritual. Você está em guerra. Uma guerra que não se vence com força humana, mas com armas espirituais. Portanto, chegou a hora de você despertar. E antes de continuar, já toca nesse sininho, curte esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Segue o canal, porque aqui você vai ser ativado para viver o sobrenatural. Aleluia! A palavra de Deus nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O Senhor está nos dizendo que a nossa guerra não é só contra pessoas físicas, humanas, seu pai, sua mãe, sogro, chefe, pessoas que talvez do nada decidam lhe perseguir. Mas a sua luta é contra principados e potestades. Ou seja, contra o reino espiritual. Você não está lutando contra pessoas, contra seu chefe, contra o governo, nem contra a sua própria mente. O que está atrás disso é espiritual. Primeiro ponto, entenda a guerra espiritual. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vivemos em um campo de batalha espiritual. O diabo não brinca de ser inimigo. Ele não brinca em serviço. Ele quer destruir sua fé, sua casa, seus sonhos, sua saúde emocional. Ele quer destruir a tua identidade em Deus. Você se sente cansado, sem explicação, com insônia, angustiado repentinamente. Isso pode ser um sinal de ataque espiritual. E quem não discerne isto, luta com as armas erradas. Ponto 2. A armadura de Deus é vital. É a sua proteção. Em Efésios capítulo 6, versículo de 13 a 17, nos dá a receita da proteção. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem armadura, você vira um alvo fácil. Tudo que Deus fala nessa armadura envolve a palavra. Mas eu vou ressaltar 2 itens. 3. O capacete da salvação, blindagem da tua mente contra os ataques do adversário. O capacete vem pela renovação da tua mente diariamente. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Está lá no livro de Josué. Temos o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do adversário. Então, não é sobre eu recitar a armadura, mas eu vestir a armadura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu paro para ouvir essa palavra, eu sou equipado por essa palavra e o adversário já não tem a ferramenta que ele usa, que é a mentira. Satanás só vem matar, roubar e destruir. E a estratégia dele não muda, é a mentira. Portanto, vista a sua armadura espiritual de forma espiritual. Porque um crente desarmado é um crente vulnerável. Um filho de Deus desarmado, sem fé, sem palavra, é vulnerável. Lembre-se que Jesus usou a armadura para vencer o adversário quando foi tentado. Ele disse, está escrito. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra para atacar. Você precisa da palavra, precisa da oração e precisa da santidade como armas de guerra. Ponto 3. Sua autoridade em Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz, eis que vos dou poder
Todas as vezes que nós falarmos nos vídeos sobre poder, entenda unção. O Senhor te deu unção. Aleluia! Para desfazer as obras do diabo. O Senhor te deu unção para despedaçar o jugo. Aleluia! A unção despedaça o jugo. Essa unção, o poder de Deus, Ele te deu para pisar em serpentes e escorpiões. E o diabo teme um filho de Deus que conhece a sua autoridade, que conhece a herança que foi dado. Você tem poder para quebrar toda maldição e desfazer todas as obras das trevas, inclusive expulsar os demônios. E inclusive é o que você devia fazer na sua casa, no seu trabalho. Ninguém precisa ver. Você precisa, através de uma oração sincera, começar a declarar paz sobre a tua casa, repreender briga, repreender confusão, repreender contenda, chamar a paz que excede todo entendimento para guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Mas a autoridade só se manifesta quando há sujeição a Deus. Entenda sujeição como submissão a Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. O quarto ponto e último, como vencer a batalha? Deus deu armas ofensivas e defensivas. Aleluia! Jejum quebra cadeias. Isaías capítulo 58. O Senhor mandou nós orarmos sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos. A oração abre os céus, portanto, declare a palavra enquanto você ora. Ore a palavra. Jeremias diz que ele vela pela palavra para se cumprir. Se ele vela pela sua própria palavra, então ore a palavra. É a espada do Espírito, ande em santidade, porque o pecado vai te deixar desarmado. Como assim? O pecado vai te deixar desprotegido. Entenda, a brecha de legalidade para o adversário entrar, se infiltrar, roubar você, é o pecado. Essa é a brecha que o ser humano dá como brecha de legalidade e o adversário pode se infiltrar. Existem muitas formas de o diabo entrar. Na murmuração, através do que você fala. Se deitar com várias pessoas, você está trazendo contaminação para o seu próprio corpo espiritual. Deus chama o povo para viver em santidade. Isso nós precisamos entender. Deus está querendo chamar um povo para ser santo. Não falar palavrões, não andar em vícios. São brechas que nós damos. E existem inúmeras formas do adversário entrar através do pecado. Por isso nós precisamos vigiar a nossa mente, vigiar o nosso coração, vigiar as motivações do nosso coração. Porque não é só o que eu faço, mas as minhas motivações, elas são levadas em consideração por Deus. O nosso reino sobre todas as coisas, antes de ser físico, é espiritual. Sujeite-se a Deus. Vocês vão ver um mover tão sobrenatural quando você decidir entregar a sua vida e fazer do Senhor o seu alvo. Ser uma vida de entrega absoluta, de obediência a Deus. O que Ele te pedir, você fará. Você vai experimentar uma paz sobrenatural. A Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e ela é agradável. E Deus nos chama para ser santos e desfrutar da paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar. Você pode ter felicidades momentâneas, porque você ganhou algo e naquele momento ficou muito feliz. Mas felicidade não é um estado de espírito. O estado de espírito é a alegria, porque é fruto do Espírito.
Portanto, eu posso andar alegre, mesmo quando as coisas não estão tão favoráveis quanto eu gostaria. Aleluia! Eu posso sim andar como o Senhor me chama para andar. Mas lembre-se, o pecado vai te desarmar. Agora, finalizando, eu quero te dizer que você foi chamado não para viver oprimido, travado ou derrotado. Você foi chamado para vencer no campo espiritual. O céu está ao seu lado, os anjos guerreiam por você e Deus já te deu autoridade. Se você sente que está em guerra espiritual, coloca aqui nos comentários, eu estou em batalha espiritual, mas eu já sou mais que vencedor. Eu já venci. Aleluia! Olhamos pelos olhos da fé. Vamos orar por você, mas antes, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se levantar no mundo espiritual. E não esqueça, se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? Eu quero orar por você agora, numa oração de libertação. Coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça. E eu quero declarar em nome de Jesus, cadeias sendo rompidas e o poder do Espírito Santo se movendo em você e através de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me levanto em autoridade no nome de Jesus e declaro guerra contra toda força das trevas que tem se levantado contra esta vida que ora comigo agora. Eu repreendo toda opressão maligna, todo espírito de angústia, de medo, de confusão, de enfermidade emocional e espiritual. Eu declaro que cai por terra agora todo o laço do inimigo, toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso e de paralisia. Em nome de Jesus Cristo, eu libero agora, em nome de Jesus, libertação sobre a mente, libertação sobre os sentimentos, libertação sobre a alma. E eu declaro que o Espírito Santo entre agora com fogo e poder, queimando tudo o que não presta. Limpa o interior e restaura a autoridade espiritual dessa pessoa, Espírito Santo. E onde havia trevas, que haja luz. Onde havia cadeias, que haja liberdade. Onde havia vozes malignas, sejam emudecidas, que agora seja ouvida a voz do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que você vai dormir em paz, você vai viver em paz, você vai guerrear em vitória. O inimigo não tem mais domínio sobre a tua vida. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu declaro, seja feito, está quebrado, está vencido, em nome de Jesus. Amém. Shalom, Adonai.